Antes de começar, se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Bruno era um advogado jovem e determinado, que estava prestes a enfrentar uma importante audiência no tribunal. Para esse dia especial, ele decidiu levar uma caneta muito antiga, que guardava com carinho. Essa caneta era um presente de seu pai, algo que ele considerava precioso, como se carregasse um pedacinho da história de sua família consigo. Bruno acreditava que aquela caneta o daria força e confiança para enfrentar qualquer desafio. Quando entrou na sala do tribunal e começou a falar, a caneta estava firme em sua mão, e ele sentia uma conexão especial com seu pai. Enquanto falava, ele mal podia imaginar que aquele objeto, tão simples e antigo, teria um impacto inesperado em todos ao seu redor. Pronto para o segundo tópico. O juiz João Silveira, que sempre foi sério e rígido, prestava muita atenção enquanto Bruno falava. Quando seus olhos bateram na caneta que Bruno segurava, ele ficou paralisado por um instante. Era como se tivesse visto algo que o fez lembrar de algo muito importante do passado. Todos na sala ficaram surpresos com sua expressão, pois era raro vê-lo se desviar do que estava acontecendo na audiência. A reação do juiz foi tão intensa que até parecia que ele estava diante de uma lembrança guardada há muitos anos. Ele olhava fixamente para a caneta, como se estivesse em choque, enquanto os outros no tribunal começavam a perceber seu comportamento estranho. Algo naquela caneta o tinha afetado de uma maneira inesperada. De repente, o juiz João, com toda sua seriedade, simplesmente desmaiou ali mesmo, bem no meio da audiência. A sala inteira ficou em silêncio por alguns segundos, e todos estavam chocados. Ninguém esperava que algo assim acontecesse, muito menos o próprio Bruno, que ficou parado sem entender nada. Logo, as pessoas correram para ajudar o juiz, tentando descobrir o que o havia deixado tão abalado. O desmaio do juiz causou uma grande confusão na sala. Advogados, testemunhas e funcionários se movimentavam de um lado para o outro, tentando ajudar e entender o que tinha acontecido. Bruno, ainda segurando a caneta, estava atordoado, tentando encontrar sentido em toda aquela situação inesperada. Bruno ficou completamente confuso e perdido com o que acabará de acontecer. Ele tentava entender o que poderia ter feito o juiz desmaiar daquele jeito. Afinal, estavam apenas em uma audiência comum, e ele não tinha ideia de que a caneta pudesse ter algum tipo de ligação com tudo isso. Enquanto as pessoas ao redor do juiz tentavam ajudá-lo, Bruno continuava parado, tentando encontrar uma resposta. A mente de Bruno começou a girar com perguntas e incertezas. Será que a caneta, que ele levava por carinho e respeito ao pai, tinha algum mistério escondido? Ele nunca tinha visto nada de especial no objeto, mas o desmaio do juiz o deixou intrigado. Ele sentiu que aquele era apenas o começo de algo muito maior do que imaginava. Enquanto observava a caneta em suas mãos, Bruno começou a reparar em alguns detalhes que nunca tinha notado antes. Ela era de um azul intenso, com um brilho elegante que destacava sua aparência. Na pressa, ele nunca havia se dado conta das letras pequenas gravadas na lateral, iniciais que não pareciam familiares. Era como se a caneta guardasse um segredo que ele estava prestes a descobrir. Essas iniciais chamaram a atenção de Bruno e o fizeram pensar sobre o que elas poderiam significar. Será que eram as iniciais de seu pai? Ou de outra pessoa importante? Ele começou a se perguntar se seu pai havia deixado a caneta com ele de propósito, talvez esperando que ele, um dia, percebesse esse detalhe. O objeto agora parecia mais do que uma simples lembrança. Era como uma pista de algo muito maior. Depois de ver as iniciais na caneta, Bruno começou a imaginar se aquele objeto escondia algo sobre sua família. Ele se perguntou se a caneta poderia ter pertencido a alguém especial ou guardado uma história que ele desconhecia. Cada vez mais curioso, sentiu que talvez existisse uma conexão entre a caneta e segredos do passado que ele ainda não havia descoberto. Esses pensamentos fizeram Bruno querer investigar mais sobre a caneta e entender o motivo de ela ter causado uma reação tão forte no juiz. Com tantas dúvidas na cabeça, ele decidiu que precisava saber mais sobre a história de sua família. A caneta, que antes era só uma lembrança, agora parecia a chave para desvendar algo muito importante. Quando chegou em casa, Bruno foi direto contar à sua mãe, Maria, sobre tudo o que havia acontecido no tribunal. Ele descreveu cada detalhe, desde o desmaio do juiz até as iniciais na caneta que nunca tinha notado. Maria ouviu atentamente,
surpresa com a reação do juiz e com a curiosidade crescente de Bruno sobre a história daquele objeto. Maria notou o quanto Bruno estava inquieto e curioso, e percebeu que ele queria entender o que mais a caneta poderia revelar. Ela sabia que aquele era um assunto sensível, mas decidiu conversar com ele sobre algumas memórias do passado. Para Bruno, cada palavra de sua mãe parecia trazer novas pistas sobre o que aquele objeto realmente significava. Maria contou a Bruno que a caneta havia sido encontrada no antigo escritório de seu pai, José Roberto, e que ele a mantinha guardada com muito cuidado. Ela explicou que José sempre teve um apego especial por aquela caneta, mas nunca comentou muito sobre ela. Para Bruno, isso parecia um detalhe importante, que talvez ajudasse a entender por que o juiz teve uma reação tão forte ao vê-la. Bruno ouvia cada palavra com atenção, imaginando o que poderia ter feito seu pai guardar a caneta com tanto cuidado. Ele sentiu que a história daquele objeto ia muito além do que ele imaginava. Com essa nova informação, ele começou a pensar que a caneta poderia estar ligada a algo misterioso, talvez um segredo que José manteve escondido até mesmo da própria família. Maria falou a Bruno sobre o quanto seu pai, José, era um advogado respeitado e admirado por todos. Ele era conhecido por sua integridade e pelo compromisso com a justiça, sempre buscando fazer o certo. José havia inspirado Bruno a seguir a mesma profissão, deixando um legado de valores que guiavam seu filho até hoje. Bruno se orgulhava muito do pai e sabia que ele tinha sido um exemplo para muitas pessoas. Para Bruno, saber que a caneta pertencia a alguém tão especial tornava tudo ainda mais intrigante. Ele sempre carregou o desejo de honrar o nome de seu pai, e agora parecia que aquele objeto, tão simples, poderia ajudá-lo a descobrir algo sobre o passado de José. Cada nova lembrança trazida por sua mãe despertava mais a curiosidade de Bruno, que sentia que aquela história estava apenas começando. Com a mente cheia de perguntas e a curiosidade pulsando, Bruno decidiu que precisava descobrir mais sobre a caneta e sua ligação com seu pai. Ele começou a pensar em todas as pistas que poderia seguir. O que mais ele poderia encontrar sobre José e sua vida como advogado? Bruno sentia que havia muito mais a ser desvendado e estava determinado a descobrir a verdade. Ele fez planos para pesquisar nos arquivos antigos de seu pai e conversar com pessoas que conheceram José. Cada passo que ele pensava em dar deixava seu coração acelerado, como se estivesse prestes a embarcar em uma grande aventura. Para Bruno, a caneta não era apenas um objeto. Era a chave para o mistério que poderia mudar a forma como ele via sua própria história e a de sua família. Após alguns dias de incerteza, Bruno recebeu uma ligação inesperada do juiz João Silveira. O juiz, agora recuperado, queria conversar com ele sobre a caneta que havia causado tanto alvoroço na audiência. Bruno ficou surpreso, mas também animado, pois sabia que essa reunião poderia ser a oportunidade de entender melhor o que havia acontecido. Ele sentiu que o juiz tinha informações que poderiam esclarecer todo aquele mistério. No dia da reunião, Bruno chegou nervoso, mas determinado. Ele sabia que estava prestes a entrar em uma conversa que poderia desvendar segredos do passado. Quando o juiz começou a falar, Bruno sentiu que cada palavra poderia ser uma pista. A curiosidade crescia dentro dele, ansioso para descobrir o que realmente estava por trás daquela caneta tão especial. Durante a conversa, o juiz João Silveira revelou algo surpreendente. A caneta que Bruno havia levado para a audiência não era apenas um objeto comum, mas pertencia à sua antiga namorada, Luana. Silveira explicou que Luana havia desaparecido anos atrás, e que a caneta trazia lembranças de momentos especiais que eles viveram juntos. Para Bruno, essa informação era como um quebra-cabeça que começava a se montar, ligando a história de sua família a um mistério maior. A revelação deixou Bruno em choque, pois ele nunca tinha ouvido falar de Luana antes. Ele começou a se perguntar como uma namorada do juiz poderia estar conectada a seu pai e à caneta. O coração de Bruno acelerava com cada nova informação, pois ele sentia que estava prestes a descobrir algo que poderia mudar tudo o que sabia sobre sua própria vida e as pessoas ao seu redor. O juiz Silveira olhou para Bruno com um brilho de esperança nos olhos. Ele explicou que acreditava que a caneta poderia ser a chave para entender o que aconteceu com Luana. Para ele, a caneta não era apenas um objeto. Era um símbolo de um amor perdido e de uma história que ainda precisava ser contada. Bruno sentiu a gravidade da situação, percebendo que a caneta estava ligando não apenas seu passado, mas também o do juiz a um mistério que ainda estava em aberto.
Bruno começou a imaginar o que significaria para o juiz encontrar Luana. A cada palavra que Silveira dizia, Bruno sentia a urgência de descobrir mais sobre essa mulher que tinha desaparecido. Ele sabia que, de alguma forma, sua própria história estava entrelaçada com a dela. A curiosidade tomou conta dele, e ele se perguntou se a caneta poderia levá-lo a uma verdade muito maior do que ele jamais poderia imaginar. Depois da conversa com o juiz, Bruno correu para casa, ansioso para falar com sua mãe sobre o que acabará de descobrir. Ele estava cheio de perguntas e queria saber se Maria sabia algo mais sobre Luana. Ao ouvir as palavras de seu filho, Maria ficou pensativa e decidiu que era hora de compartilhar algumas coisas que havia guardado ao longo dos anos. Ela contou que, em um canto antigo do escritório de José, havia cartas que mencionavam Luana e sua ligação com a família. Bruno ficou surpreso ao saber que havia cartas escondidas, e sua mente começou a correr com as possibilidades. Ele nunca imaginou que Luana estivesse tão próxima de sua história. Maria explicou que as cartas falavam sobre momentos importantes e sentimentos que conectavam sua família a Luana de formas que ele não poderia imaginar. A revelação fez o coração de Bruno bater mais forte, pois ele sentia que cada palavra poderia revelar um pedaço do quebra-cabeça que estava montando. Enquanto Maria lia as cartas, Bruno percebeu que elas contavam uma história muito diferente da que ele conhecia. Ele ficou chocado ao descobrir que tinha sido criado como filho adotivo por José e Maria, e que suas vidas estavam entrelaçadas com a de Luana de uma forma inesperada. As palavras nas cartas revelavam um amor que ultrapassava a simples relação de pais e filhos, um amor que unia seus destinos de maneiras que ele nunca imaginou. Essa nova informação fez Bruno refletir sobre sua identidade e o que significava ser parte daquela família. Ele se sentiu como se estivesse entrando em um mundo novo, repleto de segredos e conexões. A ideia de que Luana poderia ser uma parte de sua história o deixava intrigado e determinado a descobrir a verdade. Agora, mais do que nunca, Bruno sabia que precisava aprofundar sua investigação e encontrar respostas sobre sua verdadeira origem. Ao folhear as cartas, Bruno encontrou menções a um homem chamado Vitor, que parecia ser uma figura enigmática na história de sua família. As cartas mencionavam que Vitor havia desempenhado um papel importante na sua adoção, e isso despertou a curiosidade de Bruno. Quem era Vitor? O que ele sabia sobre seu passado e sobre Luana? Essas perguntas pairavam na mente de Bruno, e ele sentiu que cada resposta poderia trazer novas revelações. Intrigado, Bruno decidiu que precisava descobrir mais sobre Vitor. Ele imaginou que esse homem poderia ser a chave para entender por que havia sido adotado e qual era a verdadeira história de sua família. Com determinação, Bruno começou a traçar um plano para encontrar Vitor e saber mais sobre sua ligação com Luana e o que realmente aconteceu no passado. A busca pela verdade agora era uma missão que ele não poderia adiar. Ao investigar mais sobre Vitor, Bruno descobriu que ele era conhecido por ser um homem severo e misterioso, alguém que não gostava de falar muito sobre seu passado. As pessoas mencionavam que ele tinha um envolvimento em uma história obscura que girava em torno de Luana e do juiz Silveira. Bruno sentiu um frio na barriga ao pensar que essa figura, que agora parecia tão distante, poderia ter um papel crucial na sua vida e na vida de tantas outras pessoas. Com a informação em mãos, Bruno percebeu que precisava ter coragem para encarar Vitor. A ideia de confrontar alguém que parecia carregar tantos segredos o deixou nervoso, mas também determinado. Ele sabia que a verdade sobre Luana e sobre sua própria história estava nas mãos desse homem. Para Bruno, cada passo em direção a Vitor era um passo mais próximo de descobrir quem realmente era e qual era o seu lugar naquelas histórias entrelaçadas. Com a mente cheia de perguntas, Bruno decidiu que não poderia fazer essa investigação sozinho. Ele procurou sua amiga Sabrina, que sempre o apoiou e tinha um espírito aventureiro. Juntos, eles traçaram um plano para descobrir tudo o que podiam sobre Vitor e Luana. Sabrina era ótima em pesquisa e tinha um jeito especial de encontrar informações, o que deixou Bruno ainda mais esperançoso. Eles sabiam que essa jornada poderia ser cheia de desafios, mas a busca pela verdade os animava. Enquanto discutiam suas ideias, Bruno e Sabrina mapearam os lugares onde poderiam encontrar pistas, como antigos escritórios de advocacia e até mesmo a casa de Vitor. A empolgação crescia a cada nova sugestão. Juntos, eles estavam prontos para mergulhar fundo nessa aventura, determinados a descobrir os segredos que estavam escondidos por tanto tempo.
A amizade deles se fortalecia a cada passo, e Bruno sabia que, com Sabrina ao seu lado, poderia enfrentar qualquer desafio que surgisse. Depois de algumas semanas de buscas intensas, Bruno e Sabrina finalmente conseguiram encontrar Vitor. Eles se encontraram em um café tranquilo, onde Bruno, com o coração acelerado, decidiu confrontar o homem enigmático. A conversa começou tensa, mas Vitor logo revelou que tinha uma história complicada. Para a surpresa de Bruno, ele confessou que havia sequestrado Luana como parte de uma vingança contra o juiz Silveira. As palavras de Vitor ecoaram na mente de Bruno, que ficou chocado com essa revelação. Bruno sentiu uma mistura de raiva e tristeza. Ele não conseguia entender por que alguém faria algo tão terrível. Vitor explicou que sua motivação vinha de um passado cheio de ressentimentos e desentendimentos. Cada palavra que saía da boca de Vitor parecia abrir feridas antigas e trazer à tona sentimentos que Bruno nunca soube que existiam. Agora, ele percebia que a história de Luana e a sua estavam mais conectadas do que ele poderia imaginar. E isso deixava ainda mais determinado a descobrir a verdade. Após confessar sobre o sequestro de Luana, Vitor começou a contar mais sobre seu envolvimento na vida de Bruno. Ele explicou que, quando Luana desapareceu, ele tomou a decisão de entregar o bebê, Bruno, ao seu pai biológico, acreditando que isso seria o melhor a fazer. O coração de Bruno disparou ao ouvir essas palavras. Ele nunca imaginou que Vitor tinha sido parte de sua história desde o início. Vitor explicou que, na sua mente, Luana havia fugido, e ele queria proteger Bruno de um mundo que achava perigoso. Bruno ficou surpreso e confuso com essa nova informação. Ele tinha sempre se perguntado sobre sua origem, mas nunca esperava descobrir que um homem como Vitor havia tomado decisões tão importantes em sua vida. Cada palavra de Vitor parecia ser um fragmento da verdade que ele tanto procurava. Agora, ele se sentia ainda mais compelido a descobrir o que realmente aconteceu com Luana e qual era o papel de seu pai biológico nessa história cheia de mistérios. Depois de ouvir a revelação de Vitor, Bruno ficou paralisado, sentindo-se como se tivesse levado um soco no estômago. A confusão e o choque tomaram conta dele, e a realidade parecia mais complicada do que nunca. Ele não conseguia processar todas aquelas informações. Luana, seu pai biológico, Vitor, tudo isso deixava angustiado. Sem saber como lidar com a intensidade das emoções, ele decidiu que precisava de um tempo longe de tudo, um espaço para pensar e entender o que realmente estava acontecendo. Então, Bruno compartilhou sua decisão com Sabrina. Ele explicou que precisava fugir da pressão e da dor da situação. A amiga, sempre ao seu lado, concordou em acompanhá-lo. Juntos, eles planejavam se afastar por um tempo, buscando um lugar onde pudessem respirar e refletir. Com o coração pesado, mas determinado, Bruno se despediu daquela vida cheia de segredos, com a esperança de que essa fuga os ajudasse a encontrar o caminho de volta à verdade. Enquanto fugiam, Bruno começou a refletir sobre tudo o que havia descoberto. A sensação de engano o acompanhava como uma sombra, fazendo sentir que não poderia confiar em ninguém, nem mesmo nas pessoas mais próximas. Ele se perguntava como sua vida poderia ter sido moldada por segredos e mentiras, e isso deixava triste e confuso. A única pessoa em quem ele sentia que podia confiar era Sabrina, que sempre esteve ao seu lado, oferecendo apoio e compreensão. Decidindo que precisava de um novo começo, Bruno e Sabrina encontraram um lugar tranquilo, longe das pessoas que faziam parte do passado dele. Eles formaram uma nova rotina juntos, explorando a natureza e se apoiando mutuamente. Bruno percebeu que a amizade deles estava se transformando em algo mais profundo, e, ao lado de Sabrina, ele finalmente começou a se sentir em paz. Embora o peso do passado ainda estivesse presente, ele encontrou conforto na presença dela, como se, juntos, pudessem enfrentar qualquer desafio que surgisse. Com o passar do tempo, a amizade entre Bruno e Sabrina floresceu em um lindo romance. Eles se tornaram inseparáveis, compartilhando risadas, sonhos e até mesmo os medos que carregavam de seus passados. Em um mundo só deles, longe das complicações e mentiras que haviam deixado para trás, Bruno sentiu que finalmente podia ser feliz. O amor deles cresceu de maneira natural, como uma planta que floresce quando bem cuidada, e em pouco tempo, a ideia de um futuro juntos se tornou inegável. Eventualmente, Bruno e Sabrina decidiram se casar, celebrando o amor que os unia com uma cerimônia íntima e cheia de significados. Com o tempo, eles também tiveram um filho,
que trouxe ainda mais alegria às suas vidas. Morando em uma nova cidade, longe de toda a confusão do passado, a família de Bruno encontrou paz e felicidade. Eles se dedicavam a criar uma vida cheia de amor e sinceridade, fazendo questão de se afastar das sombras que um dia os acompanharam. Agora, Bruno sabia que finalmente tinha encontrado seu lugar no mundo, ao lado de Sabrina e de seu filho, construindo um futuro brilhante e verdadeiro. Se gostou da história, se inscreva em nosso canal, curta esse vídeo e deixe nos comentários a sua opinião. Até a próxima!